Dicas para um galinheiro saudável. Este é o tema dessa nossa videoaula de hoje, né? A gente está aqui na nossa sala virtual, o João Pedro, que é o técnico de campo do IBS no projeto Bahia Produtiva, e eu para puxar aqui algumas reflexões sobre os principais cuidados que o agricultor precisa ter para garantir a saúde do galinheiro, né? O João ele foi a campo, gravou um vídeo muito prático, muito ilustrativo, de uma boa prática de cuidado com o galinheiro. A gente já mostra ele para vocês, mas antes disso, João, conta para a gente o seguinte: quais os principais problemas que um galinheiro, uma estrutura de criação de galinhas, seja ela desse galinheiro modelo da cara aí, ou um modelo mais artesanal, mais simples, qual os principais problemas que podem surgir caso não tenha o manejo adequado, caso não tenha o manejo adequado da cama, né, o cuidado adequado com a sanidade desse galinheiro? Que tipo de situação que é o mais comum de acontecer, que você consegue perceber que é problema de manejo? Conta pra gente. Bem, Sidney, aqui na região da gente, aqui no Oeste, é uma região bem comum, criação de galinha, né? E já é uma tradição de antes, mas quando a gente vai aprofundar dentro dos estudos, a gente se nota que o pessoal acredita ainda numa velha, numa antiga criação que não precisa, não depende de sanidade e manejo, de cuidados especiais como se deve ter dentro do galinheiro ou até mesmo umas galinhas caipiras, né? O pessoal já acostumou com aquela questão de morte de galinha, todo ano vai ter, eles acham que isso é uma tradição, né, que todo ano vai ter morte de galinha por febre e não evita. Alguns conseguem ter essa concepção, né, já conseguem fazer remédios caseiros que evita isso, né, outros vêm do vizinho e acaba que vira uma infestação e todo mundo já sabe que todo ano vai morrer galinha. Só que essa situação vem mudando cada vez mais, né? O pessoal vai começando a ter mais informação, as equipes de ATE, principalmente os empreendimentos onde a gente andou trabalhando, né? Que o pessoal já tem essa concepção de essas mortes de galinha tem como evitar. Então, a gente pode ir uma coisa mais simples do mundo, é a questão de que ocasiona morte de galinhas, é um poço d'água, de sabão industrializados, né? Que o pessoal deixa ali ao céu ali aberto, a galinha vem e toma. É uma água de sapo, né? De um animalzinho que sempre gosta de ficar ali durante a noite na água e acaba que vira uma mistura só e causa várias consequências, não só a morte diretamente, mas sim o estresse, onde ela evita de pôr o ovo no dia seguinte, às vezes passa 3, 4 dias sem pôr por causa desse estresse, então gera todo um constrangimento. Questão de o aviário em si, dentro, principalmente esses do modelo da CAL, então também qualquer poleirinho que a gente se nota, é a questão da umidade, do calor, que atrapalha muito a criação de galinha, né? Na umidade, diga-se de passagem, que causa doenças transmissíveis, como vermes, piolhos, as famosas pileras, né? Mundícia, como é bem conhecida, e a questão do calor também estressa as aves demais, né? De qualquer forma, o pessoal fala, não, não precisa, galinha caipira não tem estresse, mas aí é onde engana. Galinha caipira também é estressada como outras qualquer, né? Ela é mais rústica, porque já tem uma criação mais solta, tudo ali, já acostumou, porém ela também sofre seu estresse. Às vezes um grito de uma pessoa evita que uma galinha ponha um ovo, entendeu? Então, essas consequências que vem com que a gente não tem uma produção alta de aves, né, de galinha assim, caipira, por causa de alguns cuidados. Aí o pessoal fala, eu não vou botar minha galinha presa no galinheiro, porque chega lá, ela não desenvolve bem como ela desenvolve solta. Sim, a gente se nota isso, mas tudo tem sua justificativa. E qual seria essa justificativa? É proteína, falta de proteína. Porque a galinha estando solta, ela consegue
pegar uma formiga, um besourinho, uma mariposa, e tudo isso tem proteína. Ela ali presa, ela não vai ter essa facilidade de pegar essas proteínas. Então, aí onde entra a parte da assistência, entrando com a parte da proteína, que como ela está presa, ela vai ter muita necessidade de proteína. Por outro lado, ela solta, ela vai ter proteína, mas em compensação também vai estar em contato com outras coisas que não são boas para a sua saúde, né? Como a gente citou alguns minutos atrás. Então, é mais ou menos, basicamente isso. Questão de sanidade, mas em si, dentro do galinheiro, como a gente já falou, umidade, derramamento de água é uma coisa muito comum que acontece, né? O povo acha que a galinha adora aquela umidade, ela gosta em si, né? Mas não é saudável à sua saúde. A galinha começa a ciscar ali, gerar umidade, então ali começa a gerar micróbios, doenças ali que o pessoal nem se nota, mas é, aquelas doenças que o pessoal se chama de gogo aqui, mas não é o gogo, né? É uma doença que é causada por sujeira, por umidade, que a galinha fica com engasgamento no gogó, tipo, parece que mistura de ração, se acha, né? O povo, não é gogo, não é gogo. São essas consequências que vêm. Às vezes bate uma água ali, sobe uma poeirinha, a galinha começa é, a absorver aquilo, então o galinha começa a ficar úmido, então o ambiente não fica ótimo para aquela galinha. Então acontece muitas coisas, o pessoal fala, é gogo, tá entupido, eu não vou comer essa galinha por isso. Então, de qualquer forma, atrapalha o desenvolvimento dessa galinha, que é comum a gente ver isso. O pessoal fala muito isso. Então, mais essas coisas. A própria doença da Neocastro, né, que é a mais conhecida aqui como febre, de qualquer forma, ela é um vírus, mas, porém, é, possa infeccionar mais com esse ambiente não estando saudável. Então, por isso que quando a galinha, aqui tem um dizer que a galinha do vizinho está morrendo, você pode botar sua barba de molho que vai vir para o seu terreiro. Mas isso, se a galinha não tiver saudável, não tiver com um organismo resistente, fechado, falta de proteína, falta de mineral, automaticamente ela vai vir. Há outros casos, o pessoal fala, do vizinho morre e da minha não morre. Mas aí você vai jogando umas perguntas no agricultor ali, você se nota que ele tem alguns métodos, algumas coisas que ele usa que o outro não usa, que estão segurando essa doença para não chegar ao seu rebanho, entendeu? Então, são muitas coisas voltadas a isso, né? Com o passar do tempo, com 3 anos que a gente já vem trabalhando nessa criação de galinha, a gente vem notando várias coisas. Você chega num lugar, tem uma doença diferente, você chega no outro lugar, mas toda a sua ação tem sua consequência, né? Então você vai a fundo que você vai ver onde é que a pessoa está pecando. Então a gente já arrumou muitos galinheiros a partir disso, né? Já orientamos, já fizemos receitas, assim, mais ou menos, não receitas prontas, né? Porque galinha tem receita pronta, mas receitas próximas, né? Que possa estar ajudando os agricultores em cima disso. Remédios caseiros, as vacinas principais, né? Que tem, galinha tem mais doença do que bovinos, diga-se de passagem, que suínos. Porém, maioria dessas doenças, eu acredito que 50% dessas doenças, se você tiver um manejo adequado de sanidade, higiene, qualidade do espaço onde as galinhas estão, a gente consegue eliminar ela, entendeu? Por exemplo, o verme mesmo, o verme é uma doença que é causada por falta de higiene no galinheiro. Às vezes você não tem uma cama ideal, não tem um ambiente saudável, o chão, a nu, então ali facilita para o verme vir e começar a ir naquela ali. Tem uma tal da diarreia, que às vezes a galinha consegue ter também, isso é muito comum. Surgiu uma doença esses dias agora há pouco também, que as galinhas começam a defecar vermelho, né? Só que isso a gente já combateu com o enxofre, né? E o enxofre é bom para... Então, assim, são coisas que no dia a dia a gente vai lidando e vamos aprendendo com essas questões. Mas, resumidamente, é isso, né? Quando você for pensar em criar ter uma aviária de qualidade, com seu plantel de galinhas, sua criação de aves em dias, a principal coisa é sanidade e higiene, ou seja, você tem que manter a casa das galinhas como se fosse a nossa casa, limpinho, bem higienizado, passado um calzinho ali, queimado, lavado ali a cada lote que tirar, deixar um descanso, porque dá tempo as doenças do lote anterior morrer para não passar para o outro próximo rebanho. Então, o que a gente se pensa mais é sanidade. Frisa isso no pensamento da gente, que é a primeira coisa que a gente deve se fazer.
Legal, João. Eu acho que uma observação que eu faria, que você falou e eu achei bem interessante, quando você falou aí dessa água do que está no quintal, que a galinha está ciscando ali, né? Eu acho que até fica uma mensagem aí para os agentes comunitários rurais para que fomentem isso aí nas comunidades, né? Essa questão do tratamento adequado dessas águas cinzas, né? Essa água servida, essa água de pia, água de lavanderia, água de chuveiro, né? Que quando isso fica correndo pelo quintal, né? E o quintal está com galinha solta, você tem um elemento aí que primeiro ele bagunça um pouco a paisagem do lugar, né? Quer dizer, fica aquele alagado ali, aquela coisa meio feia. Mas quando a galinha tem contato com isso pode ser um fator de adoecimento das galinhas, né? Então eu acho que essa questão que você coloca é bem pertinente no sentido de olhar para a produção de galinha como algo sistêmico, assim, né? Mais amplo. Agora vamos colocar aqui o vídeo que o João fez a campo. Ele fez o vídeo lá na comunidade do Tatu, dentro de um galinheiro, e aí depois a gente retorna aqui para um fechamento com o João, para avaliar um pouco aquela discussão do vídeo. Pessoal, estamos aqui para fazer uma videoaula sobre sanidade e manejo de aves. Estamos aqui hoje na casa do beneficiário do Projeto Bahia Produtiva, Jailson, aqui na comunidade de Tatu. E ele faz parte da Associação Comunitária do Tatu, que foi contratada para o Projeto Bahia Produtiva de Aves, né? E aí hoje a gente veio aqui para fazer a demonstração da criação de aves que ele tem aqui, né? São aves caipirão, né? Do caipirão pesadão. E aí ele tem todo um manejo, um cuidado, sanidade, e a gente vai mostrar algumas coisas, alguns cuidados que ele tem, né? Como a gente pode notar aqui, ele está com um lote aqui de 400 frangos, né? 400 pintinhos, que hoje estão com o 13º dia, 13 dias, né? De vida. Você vê como é que tá o padrãozinho, estão todos bem bonitinhos, né? E assim, como a gente já está aqui, o que a gente começa é a questão da cama, né? Se a gente observar aqui, olha a cama aqui, ó, no frango, ó. O ideal da cama é desse jeito aqui, ó, que você ainda consegue pegar e não faça bolos, ou seja, aqui ela não consegue sugar muita umidade das fezes, porque a intenção da cama é essa, sugar a umidade para que o ambiente não fique infectado com fezes. Então, se a gente notar aqui, ó, a cama ainda está boa, ainda consegue sugar a umidade das fezes. Outra coisa que a gente pode notar aqui é a questão do cuidado. Você vê, tá limpinho, o cal tá colocado aí, né, para evitar que tenha besouros, barbeiros, né, que contamina a vida das aves. Além, a gente pode notar que ainda tem uma campândula essa que alguns dias atrás ela estava sendo baixada. A gente observar aqui, ó, a gente desamarrar, ela desce, ou seja, quando os pintos chegam com meio dia de vida, é importantíssimo usar essa campândula para evitar do frio, do vento. Como eles são bem sensíveis nos primeiros dias de vida, aí ó, você abaixa ela vai descer e você controla de acordo com os pintos. Quando você chegar à noite e ver que os pintos estão muito juntinhos, posso perceber que é frio, então você abaixa ela. Se você chegar às vezes bem espalhado, você pode subir ela que é calor, então fica calor. Então isso aqui a gente controla de acordo com a necessidade dos pintinhos. Bebedouro sempre está limpo, ó. Olha aqui, bebedouro automático. A altura do peito do pinto, talvez isso aqui não esteja na altura, porque tem alguns pintos que estão pequenos, né, inferior, mas aí a altura do peito que faz com que eles desenvolvam o tamanho e a habilidade de crescer, né, e comer. Comedor tá aqui, tudo idealzinho, ó, todos comendo à vontade, sem nenhum estresse, que é importantíssimo também para a ave, não gerar estresse para as aves, entendeu? Então esses serviços estão todo calmo. Esse zinco aqui é para evitar os cantos, para não aglomerar e correr o risco de matar, entendeu? Então, mais ou menos essa questão. Como eles já estão com 13 dias hoje, ele já foi vacinado no 7º dia da vacina Neocastro, que é a contra febre, mas popularmente dizendo, né, que essa evita que contamina uns aos outros e sofra aquela raiva e acaba morrendo, né? Então já foi vacinado. Com 21 dias vai repetir a vacina bomba aviária, que já foi feita no primeiro dia de vida, e com 21 dias torna a fazer novamente. Essa é pela
pela asa, né? A gente faz as práticas pela asa, tira a peninha e coloca, injeta ela. Com 60 dias a gente repete a Neocast novamente, outra vacina, outra dose da Neocast, entendeu? Então, as questões é mais é isso, ó. A cama tá ideal, comedor e bebedor tá suficiente, porque um comedor para cada 50 aves. Bebedor tá pouco, né? Mas vai aumentar depois, porque a demanda é uns 50 aves para cada bebedor. Outra coisa interessante é ali as lonas, é as cortinas que a gente usa aqui, lona, né? Para descer quando tiver frio e subir quando o sol sair, entendeu? Então, mais ou menos isso. O sol aqui, por exemplo, ele fez de acordo com o sol. Agora que o sol está mais quente, que são agora 10 horas da manhã, ele não pega o sol, só vai pegar à tarde, quando o sol estiver por ali, e de manhã quando o sol está ali. Então, sempre pegar o sol na parte que o sol esteja mais frio. No caso, depois das 4 horas da tarde e antes das 8 horas da manhã. Então, é isso, né? Questão de sanidade de ar, os primeiros passos são esses, né? Aqui tem uma campânula, no outro quarteirão ali tem outra campânula, entendeu? Então, é mais ou menos isso. A gente tá tudo com carro, tá tudo certinho, vacinação tá em dias, calendário de vacinação tá seguido, né? Então, beleza. Então, é isso, pessoal. Podem observar aí como é que eles estão, todos tranquilos, sem estresse, sem qualquer uma necessidade. Outra coisa também, ó, que a gente usa sempre é esse aqui, ó. Esse aqui é um alho com sal grosso. Esse aqui evita olho ruim, né? Olho mal. É um ditado popular que o povo diz que a partir do momento que você chega num determinado lugar, antes de você admirar, se você tem um pensamento negativo, você olha primeiro para essa coisa e acaba tirando sua atenção primeiro do que das árvores, entendeu? Então assim, se a gente for olhar para esses pintinhos hoje, a qualidade dele tá ótima, né? Olha aqui pra gente ver o tamanho. Olha o tamanho, ó. Com 13 dias. Então, com 87 dias, usando a ração balanceada, eles vão chegar a 2,5 kg abatido, entendeu? Então é isso. Raçãozinha, outra coisa também, a ração tá balanceada. A gente usa sempre, na fase inicial, 38% de proteína, 5% de mineral e o restante a gente completa com energia. Então, é isso, né? A gente coloca sal, sempre para evitar o canibalismo. Colocamos também ADE para dar uma estimulada na alimentação deles, né? Então, sempre dando. Na fase de crescimento, que é do 30 a 60 dias, a gente diminui um pouco a proteína, aumenta a energia um pouco para dar uma sustância melhor, né? Especialmente mais da proteína quando estão no primeiro dia de vida. E na final a gente aumenta também a energia, diminui o mineral e diminui a proteína, para assim dar mais corporal. Você vê que quando eu preciso mais proteína é nessa época, ó, que está em desenvolvimento, entendeu? Então, é basicamente isso. A questão de sanidade, aqui não tem muita gente de falar, né? Outra coisa, pessoal, que aqui você pode perceber, ó, no telhado, você vê que não tem nenhuma casa de aranha, não tem nada, porque antes das aves chegar aqui nesse local, foi feita uma lavagem geral, queimou com álcool, passou a vassoura de fogo, outros lugares a gente conhece como maçarico, né? Tirou toda a casa de aranha, removeu toda a sujeira, para evitar assim que doenças do lote anterior venham para esses lotes, né? Então, é isso, você vê que está longe da casa aqui, não tem casa perto, está mais de 30 metros, como recomenda a vigilância sanitária, né? Você vê que não tem cheiro nenhum. A gente percebe aqui que a cama está ideal, não tem nenhum local que possa estar contaminado, as paredes todas com cal, então tá de parabéns o nosso colega aqui em questão de manejo de sanidade de aves, né? Tem outras coisas que a gente vem a falar depois, mas o mais ideal já está aqui, né? Acho que foi bem explicativo essa questão de explicar. O que eu primeiro nós explicou sobre cama, que é uma questão essencial para sugar as umidades das fezes e não pode faltar. Assim que ela tiver já boa de trocar, quando você perceber que ela não consegue sugar mais a umidade das fezes, quando você pegar e ela virar um bolo assim, tá na hora de trocar, porque também ajuda os frangos e ajuda a sugar a umidade. A gente falamos sobre a campândula, que é na época quando as aves estão pequenas, que evita o frio, evita que morra, né, por falta de um frio um em cima do outro. A gente falando do bebedor, que é essencial estar limpo, né, que sempre na altura do peito. Dos comedor também, que é ideal estar limpo assim com a altura do peito. Então, falando da questão de
é a limpeza diária, de passar o carro toda vez que for colocar um moto, limpar com vassoura de fogo, lavar com sabão, queimar com álcool se necessário, né? Então, falando da Costina, que é interessante, principalmente aqui na nossa região do Oeste, que agora nessa época, no mês de agosto, venta muito, então é interessante à noite sempre descer as cortinas e durante o dia subir. Falamos da posição no galinheiro, que é essencial também para a melhoria dos frangos, dos pintos, né? A gente nota aqui que eles estão tudo tranquilos por causa disso. Se fosse contra o sol, eles estavam agoniados, né? Por causa da alta temperatura batendo neles. Como eles vão tomar um sol, só um sol frio, é essencial essa luz do dia para eles nessa hora, né? Então, outra coisa também que a gente pode demonstrar aqui, se a gente reparar, a gente vai ter uma ração aqui balanceada, né? Olha, a gente nota o milho, a gente nota o sorgo, né? A gente nota tudo. Então, é uma forma mais bem. E depois eu passo a receita para vocês, como é que a gente faz aqui, né? É uma receita bem aceita, né? Testada já. Que a gente já fez e sempre dá certo, não há erro em relação a isso, né? Então, é basicamente isso, né? Então, por hoje é só, né? Bom, João, você gravou lá com o Jailson, né? Obrigado aí ao Jailson. É um produtor do tatu, né? Membro da associação, uma liderança comunitária, que a gente conheceu aí nesse período do projeto. Tem uma satisfação enorme de ter conhecido, né, João? Um parceiro nosso lá. E aí é o seguinte, eu queria que você falasse um pouco mais da ração, porque você falou ali da ração, né? Você faz menção a uma formulação de ração. Eu queria que você depois, inclusive, passasse para a gente. Na verdade, você tem passado para os agricultores nas suas visitas técnicas, né? Mas eu queria que você colocasse para a gente o seguinte: você dá uma ideia de formulação básica da ração, que é uma orientação que o pessoal usa ali no tatu, mas, por exemplo, o que dá para considerar como fonte de proteína aí, que o pessoal tem no sítio? Porque a turma pode comprar soja, né, como fonte de proteína. Pode comprar o milho, pode arrumar o milho. Para quem não tem a produção de milho, pode comprar o milho como fonte de energia. Mas como é que funciona? Sabe, tem experiências aí que a gente já viu que o pessoal usou a sobra da mandioca, né, da casa de farinha, para poder compor a formulação da ração, né? O que você tem visto aí de positivo nesse sentido, de formulações alternativas? E também conta para a gente daquela iniciativa do canteiro de grama lá, se tem, assim, se a gente percebeu algum uso eficiente daquele sistema, como é que você entendeu essa questão em alguns empreendimentos que a gente desenvolveu essas técnicas? Bem, sim, né? Essa questão de ração, assim, a gente, inclusive, falando do vídeo aí, né? Lá no Tatu, que é uma das associações que já está bem avançada na criação de galinha, tempos atrás o pessoal vinha naquela insistência de manter uma ração sem mudar, né? E aí a gente começando olhar de uma forma diferente, tanto eu quanto a equipe nossa do IBS e o ACR, a gente foi tendo outra visão de que a ração de galinha se muda também, é igual ração de bovinos, ela é de acordo com a necessidade que a ave tem, de acordo com a ave que você tem, e de acordo com sua adaptação, sua raça, entendeu? Então, ração de galinha ela não muda totalmente as porcentagens, mas sim as suas concentrações de minerais dentro de si. Então, basicamente, a ração que a gente utiliza aqui mais são a 30% de energia, que no caso, não, perdoa, 60% de energia, que no caso seria o milho, né, que a gente utiliza, inclusive esse ano foi até bom de milho, o pessoal está utilizando os milhos crioulos, né, então 60% de milho, pode ser substituído pelo sorgo, pela palma, como a gente já teve capacitações nas associações voltadas para alimentação alternativa para aves, 30% de proteína,
que o pessoal insiste em comprar soja, né? Às vezes não insiste, mas tem só essa alternativa, né? Mas a gente também já mostrou, já tem folhetos, cartilhas voltadas para alimentações que substituem essa proteína, que no caso seria a soja, né? Por exemplo, a moringa, a leucena, que é muito comum, que é igual, fácil de se encontrar, a própria getirana que tem aqui, entendeu? Então, é a folha de mandioca que o pessoal quase não aproveita, né? Então, isso também é como proteína. A gente só tem que calcular a quantidade de proteína que vai substituir essa soja. E por final a gente usa ali uns 5% de mineral, né? No caso seria o núcleo. E o mais comum aqui só é o núcleo inicial de crescimento e fácil terminação. Porém, já tem outras coisas que a gente possa estar substituindo esse núcleo, né? Por exemplo, farinha de osso, farinha de sangue, né? Que a gente pode estar calcário, calcítico, são coisas assim mais que a gente encontra mais nas lojas, que é mais difícil de ser substituído. Diga assim, não quer dizer que não possa ser substituído, mas é mais difícil, né? E também sua concentração é menor. Mas, por exemplo, a gente conseguir substituir uma soja, pelo menos em 15%, 20%, 50%, já é suficiente, porque é o preço que agrega mais o custo dentro da produção de frango é a soja, que no caso é a proteína, né? Que é caro demais. Então, tem essas questões. Mas, basicamente, é isso. Se você for pegar resumidamente, assim, o que se usa teor nutricional para as aves é 60% de energia, 30% de proteína e 5% de mineral. Mas isso pode variar, né? Por exemplo, pode usar mais proteína, menos mineral, ou seja, isso vai ser de acordo com as suas aves, de acordo com a sua produção. Quando você muda corte para postura também muda radicalmente quase tudo, né? Então, mas resumidamente é isso, né? Basicamente é isso que se nota, né, em alimentação de aves, né? Como eu já falei, essas questões alternativas que a gente aprofundou muito, né, que ajuda. Além dessa outra alternativa que a gente implantou nos galinheiros, que a gente trabalhou, os canteiros econômicos, né, que por ser algumas comunidades, tá no sequeiro, não ter água para irrigar uma grama ali, ter um pastejinho rotacionado para as aves, a gente adotou esse método de canteiro econômico, que veio-se como uma tecnologia social, né, diga-se, que o pessoal adorou, muitas pessoas fizeram, outros não sei por que não fizeram, que respondeu bem, né, que as aves não conseguem matar aquela gramínea, então as galinhas comem por cima até onde passa e ele consegue sempre estar verde. Inclusive, a prefeitura aqui do município de Correntina está copiando essa tecnologia da gente, entendeu? Então, já é um sucesso. Diga-se que já estão querendo fazer isso porque já estão com um projeto de avicultura aqui voltado para isso. Então, é basicamente isso, né? A alimentação de galinha, como eu disse, se muda, mas tem esse padrãozinho dela, do valor nutricional. Maravilha, João. Eu acho que assim essa discussão sobre alimentação de aves, a gente conseguiu trabalhar bastante isso, né, nesses últimos 3 anos, mas de fato isso precisa ser ainda bastante discutido, porque a alimentação é o principal custo que tem na produção. Então, se a produção ela vai ganhando aí uma expressão comercial, né? Quer dizer, se o produtor está produzindo a galinha para vender, para girar dinheiro aí, ele vai precisar se preocupar com o custo dessa produção, né? Então, ele vai precisar se preocupar com o custo da alimentação. Então, por isso é importante recapitular, né, em todo momento que a gente puder conversar sobre criação de aves, a gente lembrar da importância de produção local de alimentos para as aves, né, e olhar aí as possibilidades todas, né, que esses alimentos que são locais, que são adaptados ao lugar, proporcionam, né? A gente fez algumas experiências com a moringa, né? A moringa consorciada com palma virou unidade de referência em 2 ou 3 empreendimentos e a gente já tem experiência de alguns agricultores que usam isso, né? Quer dizer, corta a moringa, desidrata, depois mistura isso na formulação de ração, né? E vai diminuindo
a quantidade de ração, de insumo externo e gradativamente aumentando a presença de insumo interno, né, que é produzido no próprio sítio. Uma planta como palma, que você tem um custo relativamente baixo de produção, né, ela ocupa pouco espaço e tem um desenvolvimento tranquilo aí ao longo do tempo, sem muita preocupação com água, né? Ela é bastante resistente a períodos mais longos de estiagem, né? Então, assim, eu acho que essa discussão da alimentação ela se torna sempre bastante importante com relação à garantia, né, uh, uh, de diminuir despesa mesmo, de garantir renda líquida final aí, dinheiro no bolso do agricultor, né? Por fim, João, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, o que você daria aí de dica bem direta, então, para resumir a nossa conversa aqui, 2 ou 3 dicas para o nosso agricultor que está assistindo essa videoaula aqui, conseguir manter aí de maneira legal, tranquila, a criação de galinha dele, seja para consumo da família ou seja para comercialização. Fala aí, João. Primeiramente, uma dica assim, bem essencial, que a gente falou muito, né, no início da nossa conversa, é a sanidade. Então, assim, primeiro cuidado, porque às vezes o agricultor não se nota que a cada ano ele perde ali 20 aves boas por conta dele. Então, uma criação simples, né? Você coloca aí no papel 20 vezes 30, R$ 600, fora o gasto que ele já teve. Imagina só o cara perder R$ 600 por ano de aves, principalmente suas galinhas boas. Então, sanidade e questões de vacinações. Então, evitar essa perda já seria um primeiro passo, né? Então, isso já se nota que o agricultor já está empenhado. Segundo, é a alimentação alternativa para aves, né? Então, vai ser essas duas coisas que vão bater em cima. Quando a gente fala em sanidade, envolve tudo, né? Desde higiene, qualidade de água, qualidade de galinheiro, vacinação, manejo, cuidado e etc, né? E alimentação também é em cima disso. Então, mas primeiramente, vamos arrumar a casa, né? Primeiro, sanidade, evitar aquelas águas acumuladas, ter um bebedouro automático, evitar que o sapo venha e dorma ali, faça aquela bagunça, contamina a água. Não deixar água de um dia para o outro, sempre derramar água, se no caso não tiver um bebedouro específico. Usar remédios caseiros, às vezes a pessoa não quer, não vou comprar vacina, porque tudo isso tudo bem, tá certo, mas vamos usar uns remédios caseiros, vamos usar uma sucupira, usar um angico, um São Caetano, um pau-ferro, uma coisa assim, para botar um leite de vez em quando na água das galinhas, é bom, né? Uma terramicina, para às vezes a pessoa preferir. Um enxofre para quem usa alimentação já mais concentrada, em vez em quando, uma vez a cada 2 meses, as galinhas, é bom também. Então, as dicas são essas, né? São muitas, inúmeras dicas, né? Mas a gente resume as principais. Legal, João. Agora, por fim, então, gente, no canal de YouTube do IBS, você também tem outras videoaulas onde a gente fala da sanidade animal, né? Tem outras videoaulas e também você encontra videoaulas sobre a produção de campo, né? Você tem produção de plantas alimentícias não convencionais, de hortaliças. São plantas que podem servir aí de complemento na alimentação das aves. E também no site do IBS você encontra um manual técnico com muitas informações sobre a criação de galinhas, sobre sanidade e outras dicas para a gente ter uma boa produção e garantir a segurança alimentar e nutricional das nossas comunidades. Muito obrigado, João. Muito obrigado a quem nos assiste. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.